ouvintes. Boa noite, caros amigos da Rádio Cisal. Estamos aqui mais uma vez com vocês, iniciando mais um programa A Caminho da Luz. A gente agradece profundamente pela audiência, pela atenção que todos vocês nos têm prestado, né? A gente agradece, as pessoas às vezes nos encontram na rua e começam a perguntar algumas coisas, tirar algumas dúvidas. E a gente fala, pode mandar qualquer dúvida lá pro e-mail celave.coité.com. Como é? celave.coité@hotmail.com. Pronto aí, ó. Karina para me salvar, tá vendo? Tem uma memória muito melhor que a minha. Então, as pessoas têm nos encontrado na rua, nos tirado algumas dúvidas, né? Nos perguntado uma série de coisas a respeito da doutrina espírita. A gente agradece a todos, né? Pela vontade de aprender, de se aprofundar nos ensinamentos de Jesus. E a gente manda esse alô especial para todos, que as bênçãos de luz se façam presente em nosso lar, em todas as casas abençoadas, que possam se fazer presente essas vibrações positivas, né? Estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz, hoje, quinta-feira, né? Sempre com Bruno Silva, que sou eu, e nossa amiga Karina Araújo. Boa noite a todos. Vamos iniciar saudando o pessoal dos Centros Espíritas da nossa região, em especial o pessoal da Casa Espírita Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadalha, Centro Espírita Jesus de Nazaré, no distrito de Juazeirinho, Centro Espírita Joana de Ângeles, na cidade de Tanquinho, o pessoal de Tanquinho, um alô para vocês. E também a gente queria saudar e agradecer, né, a participação de todos que frequentam o Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, daqui de Coração do Coité, o Celave. E vamos lembrar desde já que quem quiser nos ajudar, aos sábados a gente distribui a sopa, né, para as pessoas carentes. Quem quiser ajudar, colaborar com verduras, com pães, sintam-se à vontade, a gente agradece muito. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos a doutrinária. Aos domingos, às 9 da manhã, também temos outra doutrinária. Temos o estudo no domingo, a partir das 19h30. E quem quiser participar, seja muito bem-vindo. A gente agradece a presença de todos vocês. Então, o tema central do nosso programa na noite de hoje é sobre a realeza de Jesus, que na verdade é um complemento do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi explicado na segunda-feira pelos nossos irmãos Jurandir e Maria Alva, né? Um grande abraço para vocês também. Então, a realeza de Jesus é um complemento daquilo que Jesus falou, né? Que o meu reino não é deste mundo. A gente sabe que nós que acreditamos numa vida futura, nós sabemos que esse mundo em que nós vivemos é um mundo material, um mundo de provas e expiações, onde existem muitos sofrimentos ainda, muitas dores, e que nós espíritas acreditamos e temos plena convicção de que são dores necessárias para a nossa evolução, e cabe a nós sabermos tirar a lição de moral, tirar o proveito dessas dores. Então, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele nos afirma que existe uma vida futura nos esperando, que nós entendemos ser a nossa vida espiritual. Então, o reino de Jesus, na verdade, ele é o reino espiritual, mas isso não tira aquela convicção de que precisamos trazer os seus ensinamentos para serem postos em prática neste mundo material também. Então, quando a gente fala sobre a realeza de Jesus, na verdade estamos falando do reconhecimento de todo o seu importante papel, o papel de instrutor e verdadeiro professor. E Jesus foi um grande professor, foi um mestre. Ele é um mestre, né? Eu digo foi enquanto ele esteve aqui encarnado no mundo. Ele nos ensinou muita coisa e muitos dos seus ensinamentos são postos em práticas hoje em quase todo o mundo. Então, esse reconhecimento é que a gente entende ser a verdadeira realeza, ou seja, Jesus ele não teve um título oficial de rei deste mundo, mas o reconhecimento de que foi sim o rei do bem, um rei que propagou o Evangelho, propagou a Boa Nova, propagou verdadeiras lições de conduta. Então isso é uma realeza. A gente toma, por exemplo, em várias atividades,
Quem é o rei do futebol? Nós brasileiros reconhecemos como Pelé, não é isso? Então, o rei da música, muitos brasileiros também consideram Roberto Carlos. E por aí vai, cada área existe pessoas que se sobressaem. Então Jesus é tido como um rei sim, porque Jesus veio propagar o bem, e é o rei da bondade que veio nos ensinar. Então essa realeza de Jesus é uma realeza muito mais consistente, porque ela não se acaba. Nós reconhecemos essa sua realeza para sempre, enquanto alguns reis do mundo atual, reis, presidentes, ministros, são títulos provisórios. Então essa sim é a realeza consistente, né? A realeza que Jesus veio de fato evidenciar através dos seus atos, através dos seus hábitos. Pouco depois, pouco antes da crucificação, Pilatos pergunta se ele era rei. Jesus responde: eu vim para dar testemunho da verdade, mas agora o meu reino não é deste mundo. Jesus não desceu ao planeta Terra para exercer nenhum domínio político e transitório. Ele é mais do que um simples rei. Veio para ser redentor de toda a humanidade, ensinando-nos normas de conduta que pudessem nos conduzir a um estágio superior para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Os judeus, naquela época, os contemporâneos de Jesus, esperavam a vinda de um grande rei, de um guerreiro que viria com a espada em punho para salvar seu povo e dominar outras nações. Muitos se desapontaram, pois ele não tinha um povo escolhido. Sua família era toda a humanidade. Ele chegou falando em amor e que devemos dar a outra face em caso de agressão. O Messias tão esperado nasceu da descendência de Davi, na mesma cidade onde Davi havia nascido. Poderia ter nascido no castelo, mas escolheu uma manjedoura, no estábulo, cercado de pessoas humildes e sem posses, cercado de animais, dando assim, já no seu nascimento, o primeiro grande ensinamento, que a humildade é a chave de todas as virtudes. Seu pai era humilde carpinteiro, e seus companheiros de missão homens simples, humildes pescadores que lutavam pelo pão de cada dia. E o objetivo máximo de seu reinado era convocar as criaturas para que um dia haja um só rebanho e um único pastor. E para a consecução desse objetivo, Jesus estabeleceu 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração e de todo o entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. Embora dissesse que seu reino não era desse mundo, podemos afirmar que, mesmo entre nós, ele é o Rei dos Reis, é o Mestre dos Mestres. Jesus, ser superior que jamais este planeta viu outro igual. No ápice do seu sofrimento, sentindo dores, ele demonstrou toda a sua realeza e elevação espiritual ao pedir por nós: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A humanidade, na verdade, ela caminhava para o abismo, pelas injustiças, pela imoralidade, pelos abusos cometidos pelos poderosos em detrimento dos mais fracos, e foi preciso que ele, o Jesus Cristo, viesse para esse planeta para reconduzir seus irmãos pelo caminho do bem, para a redenção espiritual. Nós, da doutrina espírita, afirmamos que ele jamais partiu, está sempre conosco e nunca nos abandonou. Ele afirmou que onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E sabendo que ele e os seus ensinamentos seriam mal interpretados, alterados e até esquecidos, ele nos disse: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. E esse Consolador chegou na hora certa, pelas vozes dos Espíritos, inaugurando uma nova era. A fé raciocinada, a da fé que enfrenta a razão face a face, em qualquer época, e ficará eternamente entre nós, através da nossa doutrina espírita. Então, para a gente concluir, o tema central do nosso programa de hoje, a gente vai abordar sobre a importância em valorizarmos as coisas espirituais, as coisas da alma, porque nós sabemos que vivemos em sociedade e muitos valores dessa sociedade são valores aprazíveis, são valores de fato que merecem ser elogiados,
merecem ser cultivados, mas alguns valores são valores até certo ponto superficiais, desnecessários para a nossa evolução. Então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo item em que nós estamos abordando hoje, nos é esclarecida a questão de que precisamos valorizar as coisas da alma, ou seja, às vezes a gente fica muito atido no nosso dia a dia, do nosso corre-corre, trabalhos, estudos, contas para pagar, e às vezes a gente se esquece de cultivar o amor, a paciência, a ajuda ao próximo, né, que isso é muito importante, fazer as nossas preces constantes, as nossas orações, porque tudo isso são momentos de elevação em que a gente tem de fato um contato com a espiritualidade maior, a gente tem de fato uma aproximação maior com Jesus no momento das nossas preces. Então precisamos valorizar, correr atrás dos nossos objetivos materiais. Não é errado não, desde que a gente faça de uma forma honesta, de uma forma ética, né, respeitando ao próximo, sem passar a perna no próximo. Isso Jesus não quer impedir que a gente faça isso. Mas ao mesmo tempo a gente não pode viver em função dos nossos objetivos materiais, saber que a nossa missão maior de estarmos nesse mundo é exatamente servir ao próximo, é exatamente praticar a caridade. Então que a gente possa ter de fato internalizado essa nossa concepção de ajuda, de auxílio e de verdadeiramente praticar os ensinos que o grande rei, né, Jesus, nos ensinou. Bom, agora nós vamos partir para as perguntas. Vamos responder a primeira pergunta, que é da cidade de Valente, de uma pessoa que entrou em contato com o pessoal daqui da rádio por telefone, quando o Jurandir estava finalizando o programa. Então ficou para a gente aqui responder, viu, Bruno Silva? Vamos lá. Que conselho daria para alguém que bebe demais? Bom, a doutrina espírita, ela nos esclarece que todo e qualquer excesso, ele é prejudicial. Não apenas bebidas alcoólicas, mas às vezes até alimentação excessiva, ela é prejudicial à saúde. Em um dos livros psicografados por Chico Xavier, o espírito André Luiz, ele chega no plano espiritual e a espiritualidade maior o recebe e diz que ele foi considerado um suicida. Aí ele falou assim, mas eu não me suicidei. Aí eles explicaram, você se lembra daqueles drinks que você bebia esporadicamente enquanto encarnado? Aqueles drinks foram suficientes para abreviar a sua vida. Ou seja, por menos que a gente se entregue ao álcool, né? Na verdade a gente vai estar, o álcool ou qualquer outra substância que prejudique o nosso organismo, a gente vai estar diminuindo o nosso tempo de vida, se essa dosagem de fato traz um prejuízo para o nosso organismo. Então a gente tem que entender que tudo aquilo que é prejudicial deve ser evitado. Aí às vezes algumas pessoas falam, mas a ciência comprova que o organismo necessita de um teor de álcool. Então a gente precisa se aprofundar na nossa alimentação e ver o que de fato é necessário para o organismo. Algumas frutas, elas possuem esse teor alcoólico que o nosso organismo precisa. Então precisamos buscar também as verdades. Às vezes a gente se acomoda muito com pequenas explicações para justificar essa questão. Então fica aí, para quem bebe muito, o conselho é de fato reduzir a quantidade, se possível até deixar de beber e procurar buscar o álcool que existe em algumas frutas, né, em dosagens que não venha a trazer prejuízos para o organismo. Outra pergunta aqui é da Ana Maria e ela diz o seguinte: sonhei com meu avô, não parecia um sonho, foi muito real. No sonho, meu avô me pedia para me afastar do meu namorado, dizendo que ele me fazia sofrer, e me faria sofrer, porque ele não era quem eu estava pensando que era. Passei a observar melhor meu namorado e estou achando que meu avô tinha razão, me avisando no sonho que tive com ele. Isto é possível? Os mortos podem nos alertar de coisas ruins? É possível sim, viu? Quem é a colega? Quem é a irmã? Ana Maria. Ana Maria. Então, no momento do sono, o nosso espírito ele goza de uma certa liberdade. É uma liberdade que tem os seus limites, porque o espírito ele não se afasta por completo do corpo. Mas durante o sono, nós em espírito, né, temos contato com pessoas que já desencarnaram. E muitas vezes essas pessoas elas possuem
algumas informações que nós não sabemos. E nesse contato, de fato, que é no momento do sonho, essas pessoas desencarnadas nos passam informações de preocupações quando são entes queridos, que foi no caso dela. Às vezes temos contato também com espíritos que não gostam de nós e às vezes tentam nos amedrontar, tentam estimular o nosso medo, o nosso receio de correr atrás das coisas. Então precisamos ter esse cuidado e entender que de fato no sonho, existem sonhos que é mera repercussão, fruto do nosso estresse do dia a dia, mas existem sim os sonhos espirituais. Então temos que de fato entender a importância de filtrar aquilo que nos é passado e ver se tem lógica. Não é porque a gente sonhou que vamos acreditar piamente. Precisamos analisar em detalhes, ver se tem de fato sentido aquele conselho. Mais uma pergunta de Manuel Anunciação. E ele diz o seguinte: acontece sempre uma coisa estranha comigo. Muitas vezes eu prevejo alguma coisa ruim que vai acontecer com alguém conhecido e acontece mesmo. Há poucos meses, um amigo passou por mim rapidamente e eu senti algo muito estranho, muito ruim, algo de muito ruim aconteceria com ele. Tentei avisá-lo várias vezes, mas sempre desencontrava. Não consegui falar com ele de jeito nenhum. Logo depois, na semana seguinte, ele foi assassinado. O que é isso que acontece comigo? Tenho medo de me aprofundar. Nosso amigo Manuel Anunciação vem, na verdade, complementar a pergunta anterior. Da mesma forma que existe a faculdade de contato com os espíritos enquanto estamos dormindo, existe a faculdade de termos esse contato em estágio de estarmos acordados. O que acontece? Isso é nada mais nada menos que a mediunidade, ou seja, a mediunidade de Manuel, uma mediunidade intuitiva, ou seja, ele do jeito que ele está explicando aí, né? Ele recebe intuições, ele recebe instruções do mundo espiritual, que na verdade não é uma comunicação, o espírito aparece e fala com ele. É uma intuição que vem através de orientações de pensamento. Para ficar fácil o nosso entendimento, vamos usar um termo aqui, uma espécie de telepatia. É como se a mensagem fosse passada de um espírito para a consciência de Emmanuel e ele tivesse de fato esse esclarecimento interno, né, na sua mente. Então ele teve a intuição de que ia acontecer algo de ruim com seu amigo e na verdade poderia de fato ter sido uma orientação dos espíritos para ele preparar um amigo para evitar alguma coisa, por exemplo, né? Isso é um tipo de mediunidade. No livro dos médiuns, quem tiver um interesse maior pode de fato se aprofundar no assunto. Outra pergunta é de Luiz Cláudio, e ele diz o seguinte: tinha um amigo que era quase um irmão para mim. Ele morreu de acidente de moto. Penso muito nele. Será que ele está sempre do meu lado, querendo me dizer alguma coisa? O que é que eu faço? Bom, para esse caso, às vezes acontece de a pessoa desencarnar através de acidente e não ter plena convicção de que está no mundo espiritual. Isso varia de acordo com o grau de evolução espiritual, né, da pessoa. Então, às vezes acontece da pessoa ficar meio perdida, ainda se apoiando nos entes queridos, procurando um apoio, procurando entender. E às vezes a pessoa já tem um certo nível espiritual evoluído. Aí chega do outro lado, é amparado pelos nossos amigos espirituais elevados, né? São reconduzidos para colônias, para se refazer, para receber instruções de suas missões, o que foi que fez enquanto encarnado, as missões futuras. Então, às vezes acontece de fato do espírito até já ter noção de que desencarnou e ter tido a permissão de se aproximar de entes queridos por algum motivo, né? Porque tudo é relativo no mundo espiritual, a gente não tem como dizer assim, uma regra geral, mas pode acontecer sim, com certeza. O que eu sugiro para Luiz Cláudio é que quando isso acontecer, que ele faça uma prece, né? Isso é sinal de que o amigo dele, o irmão, necessita muito disso. Então faça uma prece que você vai ajudá-lo, com certeza. A próxima pergunta é de Lenira, e ela questiona o seguinte: como nos livramos de espíritos obsessores? Boa pergunta, viu, Lenira? Como todas as outras, né? As perguntas se completam. Os espíritos obsessores são espíritos em evolução,
precisando ainda de ajuda. Então, às vezes, são espíritos que se aproximam do nosso campo vibratório para buscar um auxílio. Às vezes, ele tem, de fato, a vontade de nos prejudicar. É quando a gente se sente com o corpo pesado, meio cabisbaixo. Às vezes, eles nos intuem pensamentos ligados à depressão, pensamentos ligados à falta de motivação para fazer as coisas. E, na verdade, são intuições que devem ser combatidas. Então, de fato, temos que procurar superar esse momento. De que forma superamos? Através da prece, através da reforma íntima e dos bons hábitos, porque dessa forma a gente vai abrindo o leque para uma proteção dos espíritos evoluídos. E com isso a gente vai ajudando também aqueles espíritos que se aproximam. É como se a gente estivesse doutrinando, explicando o que é amor para esses espíritos que se aproximam. Outra pergunta da nossa irmãzinha Bruna, e ela questiona o seguinte: os espíritos podem reencarnar em corpos de animais? Esse é o fenômeno que a gente denomina metempsicose. Não acontece isso. Algumas doutrinas acreditam que o espírito sai de um corpo do ser humano, depois que desencarna, e pode vir no corpo de um animal. Isso não existe na nossa convicção espírita, porque o espírito ele tende a evoluir sempre. Então, o espírito que já passou pelo reino mineral, já passou pelo reino vegetal, já passou pelo reino animal e chegou na qualidade de ser humano, ele está sempre ascendendo. Então a tendência é que quanto mais passe o tempo, ele chegue até na esfera de anjo, de arcanjo, mas ele nunca regrida. A nossa convicção espírita nos diz isso. Outra pergunta é de Maria Neuma. Ela quer saber o seguinte: o que é lei de causa e efeito? E depois do arrependimento, há débitos futuros? Um monte de pergunta difícil hoje, né? Veja só, a lei de causa e efeito, na verdade, é tudo que a gente faz, a gente colhe, né? Então, se a gente semeia o bem, a gente tem o bem à nossa espera. E da mesma forma, se a gente semeia o mal, precisamos resgatar essa nossa semeadura. Então, se a gente prejudica as pessoas, de fato, a gente vai ter que sofrer alguns prejuízos para que nessa ou em vidas futuras, para que o nosso espírito, nós em espírito estejamos sensíveis a ponto de analisar que foi preciso passar por isso para reparar aqueles prejuízos que causamos para outras pessoas no passado. Por isso que às vezes vem algumas doenças que aparecem do nada e nós não entendemos, às vezes vem problemas que aparecem do nada, de qualquer ordem financeira, psicológica, emocional, e a gente fica sem entender por que apareceram esses problemas. E pode ser fruto daquilo que nós causamos a outras pessoas em outras encarnações anteriores. Então a lei de causa e efeito é isso, é o retorno das nossas ações. Às vezes as pessoas falam, Deus castiga, mas Deus não castiga. É a nossa liberdade em nossas ações que traz o efeito dos nossos atos, ou para o bem ou para o mal. E sobre o arrependimento, que ainda ela fala nessa mesma questão, o arrependimento ele é muito válido, né, nesse momento, se ele for um arrependimento sincero. Não adianta a gente falar, estou arrependido do que fiz, e depois vai e faz de novo. Então, esses sofrimentos é como se fosse a prova para mostrar se esse arrependimento de fato é verdadeiro. Se nós causamos o mal para alguém numa vida, em outra, esse mesmo mal recai sobre nós, é porque é como se fosse um teste. Então, se a gente suportar com resignação, é porque a gente já entende que é necessário passar por isso para evoluir e que nós não devemos causar isso para as outras pessoas. É mais ou menos por aí. Mais uma pergunta enviada por Valdeci, e ela pergunta o seguinte: somente pelo espiritismo se pode ter contato com espíritos? Não, o contato com o espírito nós chamamos de mediunidade. Em todas as religiões existem contato com o mundo espiritual. Algumas religiões denominam de outras coisas, seja contato com os anjos, seja contato, como algumas falam às vezes, com demônios, né? E na verdade a palavra demônio vem do grego daimon, né? E que quer dizer exatamente isso, a questão espírito. Então às vezes as pessoas, de acordo com a fé de cada um, mudam a nomenclatura, mas o fato é que existe o contato com o mundo espiritual sempre. Agora, na doutrina espírita, nós nos estimulamos uns aos outros a buscar a pesquisa, a saber
o que é que está acontecendo. Então, na verdade, não se trata o contato com os espíritos, não se trata de superstição, de crendice, de contato através para fazer brincadeiras, né? Coisas frívolas, e na verdade não. A doutrina espírita só estimula o contato com os espíritos exatamente para a busca do bem, para a busca de aperfeiçoar o amor que Jesus nos ensinou através dos esclarecimentos. A última pergunta, essa é bem difícil. O que acontece com a mulher que comete aborto depois que morre ou desencarna? Todo mal que a gente causa para o ser humano, nós precisamos reparar. E o fato de um filho não ter nascido ainda, não quer dizer que aquela vida ainda não está formada. A pessoa que comete um aborto está cometendo realmente, está tirando realmente a vida de um ser que já está ali. Porque a união do espírito com o corpo se dá na concepção e se conclui com o nascimento. Então a gente está no caso do aborto, impedindo, né, naquele momento, o início de uma missão espiritual em um ser encarnado. Então vai haver sim alguma espécie de reparo, como a gente falou alguns minutos atrás, sobre a lei de causa e efeito. Então às vezes em uma vida futura a pessoa não tem condições de ter filho. É uma das justificativas, dentre muitas outras, porque é tudo muito relativo. O conselho que a gente dá é que vamos sempre preservar a vida. Nós temos hoje muitas formas de evitar que algumas coisas inconvenientes para o momento aconteçam, então que a gente preserve a vida é o nosso grande conselho. Até porque a gente também entende que a mulher, quando engravida, o espírito daquele ser que ela está gerando no ventre, ele passa a acompanhá-la para criar aquele vínculo de afinidade, né, maternal entre mãe e filho. Então, vamos pensar direitinho, né, gente? Vamos finalizar com a prece de Cáritas, mais uma vez. Um abraço para todos, boa noite, fiquem em paz, fiquem com Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para nos ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Muita paz a todos, que assim seja. Difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30.
meus amigos da Rádio Cisal, estamos aqui mais uma vez com vocês, iniciando mais um programa A Caminho da Luz. A gente agradece profundamente pela audiência, pela atenção que todos vocês nos têm prestado, né? A gente agradece, as pessoas às vezes nos encontram na rua e começam a perguntar algumas coisas, tirar algumas dúvidas, e a gente fala, pode mandar qualquer dúvida lá pro e-mail celave.coité.com. Como é? celave.coité@hotmail.com. Pronto aí, ó. Karina para me salvar, tá vendo? Tem uma memória muito melhor que a minha. Então, as pessoas têm nos encontrado na rua, nos tirado algumas dúvidas, né? Nos perguntado uma série de coisas a respeito da doutrina espírita. A gente agradece a todos, né? Pela vontade de aprender, de se aprofundar nos ensinamentos de Jesus. E a gente manda esse alô especial para todos, que as bênçãos de luz se façam presente em nosso lar, em todas as casas abençoadas, que possam se fazer presente essas vibrações positivas, né? Estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz, hoje, quinta-feira, né? Sempre com Bruno Silva, que sou eu, e nossa amiga Karina Araújo. Boa noite a todos. Vamos iniciar saudando o pessoal dos centros espíritas da nossa região, em especial o pessoal da Casa Espírita Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadar.